Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 ações que estão muito baratas hoje. Prestem muito atenção porque todas elas custam abaixo de R$4. Então, além de você ter a possibilidade de investir com pouco dinheiro, você ainda vai investir em empresas que pagam dividendos. Isso mesmo. Todas elas estão pagando dividendos, tá bom? E já trazendo o gancho de dividendos, responde aí nos comentários rapidinho. Qual investidor é conhecido como o rei dos dividendos? Tiago Nigro, Raul Sena ou Luiz Bassi? Essa é muito fácil. Coloca aí que eu quero ver quem vai acertar. Sem mais conversa, vamos embora saber quais são essas 7 ações. A primeira empresa que eu trouxe para vocês é a JHSF3. Ela está ocupando o nosso ranking na posição número 7. Isso quer dizer que, de todas as 7, ela vai ser a empresa onde está com o valor mais alto. E só um spoiler, o nosso primeiro lugar está custando um pouco mais de R$2. Vamos lá, a JHSF3 custando R$3,85. Nos últimos 12 meses, teve uma variação negativa de 22,51%. O seu PL é 5,22. Isso significa que em menos de 6 anos, você tem que investir na empresa novamente em seu bolso. Preço sobre o valor patrimonial é 0,53. E olhando especificamente para esse fator, está nos dizendo que essa ação está com desconto de 47%. Além disso, temos aqui o dividend yield de 8,36%. E ainda falando sobre preço, olhando o método Descontex, onde aponta para a gente a melhor relação de uma ação risco-retorno para investidores que focam a longo prazo sobre 2 óticas de análise técnica e fundamentalista. Entendendo isso, ao digitar o ativo, já mostra aqui para a gente o estresse do papel ao decorrer dos anos. Percebam então aqui comigo que, ativando esse ponto de entrada, que é exatamente nesse ponto que nós estamos, está mostrando uma excelente oportunidade em relação ao preço dessa ação. É bem interessante para as pessoas que não querem pagar caro quando compram a ação. Mas só lembrando, tá, pessoal, que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra de ativo financeiro, beleza? Vamos lá. Outra questão que eu quero mostrar aqui para vocês é em relação ao preço justo de acordo com a fórmula de Benjamin Graham. E aí eu falo muito nos meus vídeos sobre essa relação de preço justo e potencial de rentabilidade. E para você que não entende essa fórmula e nunca ouviu falar, esse vai ser o momento de você aprender. Prestem muito atenção, porque você pode sim fazer os seus próprios cálculos em relação a esse preço justo. Percebam, primeiro ponto, antes de a gente entrar diretamente na fórmula, Benjamin Graham, ele é considerado o pai do Value Invest e ele nos trouxe a ideia de preço justo. Esse conceito aqui que a gente tanto fala sobre preço justo, nada mais é do que uma técnica de valuation, onde Graham nos dizia que seria o valor ideal que uma ação deveria ser adquirida, o que seria uma metodologia muito diferente do que dispõe o preço teto de Bazin, tá certo, pessoal? Então, a fórmula que Graham desenvolveu era exatamente aqui, ó. Valor intrínseco é igual a raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor por ação. E aqui, para ficar mais bonitinha a operação, a gente coloca parêntese. O LPA, o lucro por ação, e o VPA, a gente encontra facilmente, por exemplo, no site aqui que eu tô, que é o Investidor 10. Mas o que significaria esse 22,5 da fórmula de Graham? Para chegar a esse valor, ele considerava o preço sobre o lucro menor que 15 e o outro fator, P sobre VP, é o preço sobre o valor patrimonial. Então, ele considerava que esse fator deveria ser menor que 1,5. Logo, percebam que multiplicando 15 vezes 1,5, a gente chega exatamente na constante de Graham, 22,5. Então, está exatamente aí a origem dessa constante de Graham. A partir de agora, você é capaz de fazer o seu próprio cálculo do valor intrínseco
intrínseco e o preço justo de qualquer ação. Não funciona essa fórmula para empresas de tecnologia, porque na época de Graham não funcionava esse tipo de empresa. Por isso que a gente tem que ter muita cautela ao utilizar essa fórmula. Então, depois que você entendeu, a única coisa que eu quero te pedir é para você deixar o like nesse vídeo para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? E se você perceber que eu estou te agregando de alguma forma, considere se inscrever no canal. Toda semana eu tô trazendo aqui vídeos sobre finanças e investimentos. Além disso, essa ação tem uma margem líquida de 32,69%, está com payout de 49,58%, está com ROI de 10,10%, está um pouco alavancada se a gente for observar a dívida líquida sobre EBITDA, entretanto, tem uma liquidez corrente de 2,33%. Olhando suas receitas e lucros, é uma empresa que tem volatilidade tanto em receita quanto em lucro. No entanto, nos últimos 12 meses, apresentou aqui uma evolução em seu lucro. Analisando o gráfico de lucro versus cotação, entendendo que cotação segue lucro, o gráfico do lucro líquido está aqui em cima, a cotação da companhia aqui embaixo, e quem sabe se seguir essa tendência, a cotação da companhia ultrapasse os R$6. Mas claro que a gente não tem como prever isso. Observando aqui como essa ação se comporta em relação ao seu histórico de dividendos, percebam aqui comigo que, em relação ao preço teto e margem de segurança baseado no método de Bazin, olhando a janela dos 5 anos, o yield médio seria 7,72%, o que bate Bazin, trazendo então o preço teto de R$ 4,89 e uma margem de segurança de 27%. Além disso, se a gente for observar o ranking de dividendos das mais de 200 empresas analisadas, a JHSF aparece no ranking de número 24 das empresas com pagamentos mais consistentes. Além disso, a gente sabe que a JHSF é uma das ações que paga dividendos na nossa bolsa de valores todos os meses. A próxima ação que eu trouxe para vocês é a Melk 3. Está custando nesse exato momento R$ 3,56. Nos últimos 12 meses tem uma variação negativa 3,88%, está com seu PL de 6,10, o seu PVP 0,59 e o seu dividend yield 17,68%. Olhando a Melk 3 no gráfico, percebam aqui comigo que está apontando exatamente no momento que nós estamos vários pontos de entrada baseado no método Discontex. Observando o preço justo de acordo com a fórmula de Graham, que vocês já sabem agora calcular, o preço justo de acordo com essa ação seria R$ 8,85, com potencial de rentabilidade em seu ranking de 148,56%. Além disso, essa ação está com a margem líquida, que eu considero um ponto positivo aqui, acima de 10%. Está com seu payout de 111,64%. E aqui eu já quero que vocês respondam nos comentários se vocês sabem por que é que algumas empresas distribuem acima de 100% de payout. Porque essa distribuição muito alta às vezes pode ser um ponto negativo. Coloca aí nos comentários que eu quero saber se você está aprendendo com os conteúdos que eu estou trazendo aqui. Tá bom? Coloca aí pra gente conversar. Além disso, está com um ROI de 9,73%, está com sua dívida controlada, tem liquidez corrente, ou seja, tem caixa na empresa. E olhando suas receitas e lucros, a Melk 3 vem trazendo em seu histórico crescimento de receita, exceto nos últimos 12 meses, que a gente tem uma diminuição em relação a esse fator, porém, crescimento em seu lucro. Observando o preço teto e margem de segurança de Bazin, percebam que nos últimos 5 anos, a empresa tem um yield médio de 7,07%, o que também satisfaz o método de Bazin, trazendo então um preço teto de R$ 4,19, tendo uma margem de segurança de 17,70%. Além disso, perceba que no ranking de dividendos e margem de segurança das empresas com pagamento mais consistentes, a Melk está ocupando o ranking de número 17.
7. Além disso, o seu último pagamento de dividendos foi no dia 5 de junho, no valor de 20 centavos. E a próxima ação que eu trouxe para vocês é a Mitre de código MTRE3. Está custando nesse exato momento R$ 3,36. Nos últimos 12 meses tem uma variação negativa de 44,42%. Está com seu PL abaixo de 5 vezes, o seu PVP 0,36. É uma ação que está com desconto de 64% e nos seus últimos 12 meses trouxe um dividend yield de 17,16%. Analisando a Mitre no nosso método Descontex, percebam que está apontando no atual momento vários pontos interessantes de entrada. Percebam então que o preço justo do ativo segundo Graham seria R$ 11,88, com potencial de rentabilidade de 253,68%. Além disso, a Mitre está com payout de 82,03%, está com a margem líquida de 7,35%, está com um ROI de 7,38%. E em relação às suas receitas e lucros, percebam aqui comigo que, apesar de ter um lucro volátil, a empresa vem trazendo ano após ano crescimento de receita. É uma empresa que particularmente eu gosto muito. Olhando então aqui a Mitre em relação ao preço teto e margem de segurança de Bazin, percebam comigo que na maior janela de tempo dos 5 anos, nós temos aqui um yield médio de 10,23%, o que satisfaz a margem de segurança de Décio Bazin, trazendo então aqui uma porcentagem de segurança de mais de 70%. E se a gente for observar a janela de 3 anos, nós temos uma margem de segurança de 110,91%, de acordo com o método de Bazin. E quando a gente observa o ranking de dividendos, percebam que ela está ocupando a 6ª posição do ranking. A próxima empresa que eu trouxe é a FIC3, a Unifique, custando R$ 3,33, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 16,21%, está com seu PL abaixo de 8 vezes, o seu PVP 1,06 e o seu dividend yield 8,46%. Eu tenho um vídeo específico da Unifique no meu canal, onde eu falo minuciosamente sobre essa empresa. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você que quiser entender mais sobre essa ação, que eu considero particularmente muito promissora. Então, se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição. Vamos lá. Olhando o preço justo da FIC3 baseado na fórmula de Graham, seria R$ 5,50, com potencial de rentabilidade de 65,25%. Olhando o gráfico do Descontex da Unifique, percebam aqui comigo que nesse exato momento não está apontando ainda nenhum ponto de entrada. Se a cotação continuar caindo, provavelmente mais à frente nos aponte um ponto mais interessante em relação à Unifique. A empresa tem uma margem líquida de 16,75%, está com payout acima de 29%, um ROI de 13,68%, está com sua dívida controlada e tem uma liquidez corrente de 1,44%. Olhando então a Unifique baseado nos 6% de Décio Bazin, a empresa, mesmo que nos últimos 12 meses apresente aqui um yield acima de 5%, entretanto, olhando todo o período base, nós não temos nem em 3 anos, nem em 5 anos uma margem de segurança positiva de acordo com o método de Bazin. E no ranking das empresas com pagamento mais consistentes, a Unifique está na posição 76. Olhando suas receitas e lucros, é uma empresa que tem receita crescente, porém é uma empresa que tem volatilidade em seu lucro. Observando a questão dos dividendos, ela vai pagar no dia 28 de junho em torno de 8 centavos por ação. E a próxima ação é a Raizen, de código RAIZ4, custando nesse exato momento R$ 2,89, com a variação negativa de 30,76%, o seu PL com 57,46% e o seu PVP de 1,40%. Além disso, está com seu dividend yield nos últimos 12 meses de 6,70%. A Raizen, de acordo com o preço justo de Graham, seria R$ 1,53, que é exatamente aqui
com esse potencial de rentabilidade negativo, que muitas pessoas que analisam apenas algum método específico pensam que a ação é ruim, uma ação péssima para se investir, e não entende que a Raízen, por exemplo, é uma empresa que depende de commodity, e por isso é uma empresa que varia muito em relação à sua receita, lucro e cotação. Além disso, a empresa está com a margem líquida de 0,24%, está com o ROI de 2,44%, com payout acima de 300%. É uma empresa que tem liquidez corrente. Analisando suas receitas e lucros, percebam que tanto sua receita quanto o seu lucro nós temos volatilidade. O investidor que adquire uma empresa dessa precisa ter isso em mente. Analisando a Raízen em relação ao preço teto e margem de segurança de Bazin, olhando a janela dos últimos 3 anos, nós temos uma margem de segurança negativa, com um yield médio um pouco mais de 5%. E no ranking de empresas pagadoras consistentes, a Raízen está no ranking ocupando a posição 77. A próxima ação que eu trouxe para vocês, que eu também tenho um vídeo, é o Banco BMG. Eu vou colocar o link do Banco BMG, onde eu falo bem detalhadamente sobre essa ação, aqui também na descrição do vídeo. Mas percebam aqui comigo que é um banco que está custando R$ 3,10, está com a variação positiva de 29,16%, está com seu PL abaixo de 6 vezes, o seu PVP 0,43 e nos últimos 12 meses distribuiu um dividend yield de 14,23%. O Banco BMG, em seu preço justo, deveria estar custando R$ 9,43, com um potencial de rentabilidade de 207,46%. Sua empresa que tem uma margem líquida abaixo de 5%, um ROI abaixo de 8%. Eu explico mais sobre esses indicadores no vídeo específico que eu vou deixar aqui. Aí você assiste depois, tá bom, pessoal? Vamos lá. Em relação às suas receitas e lucros, um gráfico de receita crescente e trazendo também lucros crescentes desde 2022. E olhando o gráfico do BMG de acordo com o método Discontex, o algoritmo está apontando excelente momento de entrada em relação à sua cotação. Olhando o preço teto e margem de segurança de Bazin, percebam que em toda a janela de tempo o Banco BMG está apontando aqui margem de segurança positiva de acordo com o preço teto do método de Bazin. E olhando aqui um ranking das empresas com pagamento mais consistentes, o Banco BMG está ocupando a posição de número 16. Olhando os proventos do banco, percebam aqui que só nesse ano tivemos 2 pagamentos do tipo JSCP. O último foi no dia 15 de maio de 2024, no valor aproximado de 8 centavos. E a ação mais barata do nosso ranking é a VVEO3, custando nesse exato momento R$ 2,03, uma ação do setor de saúde. Quem conhecia essa ação? Já coloca aí nos comentários se você conhecia ou investe nessa ação. Tem uma variação negativa de quase 90%, está com seu PL de 2,01, o seu PVP 0,20, uma ação que está muito descontada e está com dividend yield nos últimos 12 meses de 6,76%. Puxando a janela máxima de tempo, percebam que está apresentando o valor menor em relação a todos os outros anos. Uma empresa que já chegou a custar próximo a R$ 25 está custando R$ 2. Logo, ela sim claramente tem um potencial de rentabilidade. Mas quanto é? Vamos observar agora exatamente aqui. Percebam comigo que o preço justo é R$ 15,21, com potencial de rentabilidade de 649,26%. Exatamente. Esse é o potencial de rentabilidade dessa ação. Porém, percebam comigo, tem uma margem líquida muito baixa de 2,90, está com um ROI de 9,92. É uma empresa que está um pouco alavancada, liquidez corrente, porém, de fato, se a gente for utilizar a fórmula de Graham, o VPA, que é o valor patrimonial por ação, é 10,18 e o LPA 1,01. De fato, é um valor bem mais alto do que essa ação atualmente está custando, o que traz assim um grande potencial de
rentabilidade, como eu já expliquei para vocês, baseada na fórmula de Graham. Em relação ao seu histórico de dividendos, percebam que mesmo atualmente com o dividend yield de 6,76%, o seu yield médio em 5 anos é 1,35%, ou seja, não é uma ação que a gente consideraria boa pagadora de dividendos, apesar de o seu dividend yield atual bater os 6% proposto por Bazin, o que ele consideraria uma empresa boa pagadora de dividendos. Porém, pessoal, se a gente for olhar aqui, em 2023 a empresa não pagou nenhum dividendo. E aí, se você for fazer a média desses anos de pagamentos, nós teríamos um yield em torno de 2%, o que dessa forma a gente não consegue aplicar um método de preço-teto de Bazin. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre preço-teto de Bazin, que eu também vou deixar aqui na descrição para você entender mais sobre esse método. Antes de você investir em qualquer empresa, principalmente você que foca a longo prazo e que empresas boas pagadoras de dividendos, você precisa, é necessário e obrigatório saber o método de Bazin. E ainda falando em dividendos dessa ação, percebam comigo que no ano de 2023 a gente teve 0% de distribuição, porém tivemos um pagamento, se a gente for olhar aqui o histórico, de juros sobre capital próprio, no valor de 27 centavos. Não tivemos pagamento de dividendos aqui, porém tivemos outro pagamento de proventos do tipo JSCP. Responda então o segundo Beca Quest improvisado desse vídeo. Coloca aí. Qual é a diferença principal entre dividendos e juros sobre capital próprio? Qual é? Coloca aí nos comentários que eu quero ver, tá bom? Inclusive, nós teremos um pagamento do tipo dividendos no dia 31/12 desse ano, num valor aqui de 13 centavos. Além disso, percebam mais informações sobre a Vivel. Tem um patrimônio líquido acima de 3 bi, tem um tag along de 100%, free flow de 56,46% e uma liquidez média diária de 4,22 milhões, tendo um valor de mercado de 655,33 milhões. E eu já quero te perguntar, você possui alguma dessas ações em carteira? Qual delas? Coloca aí nos comentários. E para eu saber que você ficou comigo até o final, coloca assim também: sou grato por tudo que tenho. Escreve aí nos comentários que você é grato por tudo que tem, que aí eu vou saber que você ficou comigo até aqui. Tá certo? E já falando junto com vocês, eu, Beca, sou grata por tudo que tenho. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e fui!